Seja muito bem-vindo, meu nome é Daniel e hoje vamos falar de uma coisa que é muito comum na nossa sociedade, mas muitas pessoas não falam sobre isso, que são famílias narcisistas. Famílias narcisistas são aquelas que têm um formato de seita, um formato de máfia, quase que uma organização. E eu não preciso nem dizer que essas famílias têm um comportamento extremamente tóxico, e se esse for seu caso, se você estiver suspeitando que você está sob influência de uma família narcisista, fique até o final do vídeo que a gente vai falar um pouco sobre as características dessas famílias narcisistas e como lidar com elas. Mas antes de tudo, eu te convido a se inscrever no meu canal se você gosta desse tipo de vídeo mais reflexivo. Ative o sininho para ser notificado todas as vezes que eu lanço um vídeo novo e deixa um like para dar aquela força, porque assim o YouTube reconhece como vídeo de qualidade e manda para mais pessoas. Sem mais delongas, solta essa vinheta. Como eu falei no começo, uma família narcisista tem um formato de seita, é quase uma máfia. É aquela família que tem um conjunto específico de regras e se você não faz parte desse conjunto de regras, você não serve pra eles. E como toda máfia e como toda seita, geralmente essa família tem um líder. Mas é um líder que ele não foi proclamado exatamente um líder, ele só é aquela pessoa mais sábia da família, digamos assim. Quando eu falo sábia, é aquela que tem mais influência. Geralmente é uma pessoa mais velha que tem toda aquela história de como ela construiu tudo que ela tem do nada, como ela batalhou pra conseguir tudo que ela tinha, e por isso ela se tornou um ícone de respeito dentro dessa família. E tudo que os outros integrantes fazem tem a ver com agradar esse líder, ou não decepcionar esse líder. Uma coisa que é bem comum é que esse líder tem uma voz de autoridade. Ele gosta de ser a voz de autoridade da família e tudo que ele fala, tudo que ele acha que é certo ou errado deve ser tratado como se fosse uma lei. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que uma família narcisista se preocupa mais com a imagem do que qualquer outra coisa. Ou seja, eles querem evitar todo tipo de escândalo possível entre os membros de sua família, para que as outras famílias ou as outras pessoas vejam a família deles como perfeitas. Sendo que na verdade elas não são perfeitas porra nenhuma. Geralmente uma família narcisista é aquela que tem os valores da moral e dos bons costumes tudo definido certinho, mas eles mesmos não seguem. Mas não importa, porque o que importa de verdade é como eles se mostram pro mundo. Então o que eles se mostram acaba sendo a verdade na cabeça deles. Então, por exemplo, se você for de uma família assim e você tiver um membro da sua família que, sei lá, é meio abusivo, meio bully, que é meio... que faz até piadas chatas, ou quem sabe até te assedia sexualmente, geralmente o seu sofrimento será negligenciado em prol da imagem, porque eles não querem ninguém da família que seja envolvido com nenhum escândalo, eles não querem baderna, porque eles querem manter a pose deles de perfeito na maciota. Então, geralmente, se você tem alguma reclamação de algum dos membros mais importantes dessa família, todo mundo vai ir contra você, porque para eles a imagem é mais importante, se mostrar todos certinhos. É muito comum disso acontecer. E já indo por essa onda, toda família narcisista vai ter uma coisa que a gente chama de bode expiatório. Bode expiatório geralmente vai ser aquele integrante da família que todo mundo fala mal, que é a ovelha negra, e que geralmente essa pessoa ela leva toda a carga de culpa. Então geralmente uma das coisas que unem os integrantes dessa família às vezes é até falar mal dessa pessoa. E como uma pessoa se torna um bode expiatório da família? Geralmente ele simplesmente não segue os mesmos ideais, ele é diferente, ele é a ovelha negra. É aquela pessoa que não se deixou moldar pela família, e como abandonar um membro da família talvez seja muito ruim para imagem, eles toleram a existência dessa pessoa, mas eles não toleram de graça, eles descem o cacete, eles tratam mal e eles fazem de tudo para transformar a vida dessa pessoa no inferno. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum é que eles sempre tentam achar um culpado. Por exemplo, se você derramou leite ou quebrou um vaso na sua casa, os integrantes principais eles não vão querer limpar aquilo e resolver aquele problema, não. Eles sempre têm que achar um culpado pro que aconteceu. E, geralmente o culpado será o bode expiatório, que é a ovelha negra, geralmente uma criança, pode ser um adolescente, pode ser um adulto mesmo. E em contrapartida, esse bode expiatório tem um menino de ouro. Toda família narcisista tem um menino de ouro, que é o exemplo, né, da família, que é o troféu da família, e ele é o anti-herói da ovelha negra. Então esse menino de ouro ele vai fazer tudo certinho. E cara, se na família o patriarca fosse Deus, esse cara seria o Papa. Então sempre tem um bode expiatório e sempre tem um menino de ouro. E entre esses dois tem sempre aquelas pessoas, ou uma ou várias pessoas, que simplesmente ninguém dá a mínima, são os invisíveis. Ninguém liga para os problemas dele e eles praticamente não existem, né? Eles são geralmente os filhos do meio. Não necessariamente, mas filhos do meio no sentido de que eles não existem lá, eles são invisíveis e geralmente eles acabam sendo negligenciados a atenção que eles não recebem. Isso é uma coisa que se torna um problema no futuro para eles. E, geralmente, se esse menino de ouro ele faz alguma coisa de errado, na hora que eles tentam achar o culpado, pra ele a carga de culpa não vai ser tão grande.
diferente. Então eles vão aliviar mais a barra dele. Agora, se fosse o bode expiatório, aí não. Aí eles estavam nem aí eles desciam o cacete mesmo e foda-se. Uma coisa que é bem comum numa família narcisista é que eles sempre te incentivam a se abrir com seus sentimentos. Mas não porque eles ligam pra você, porque tudo que eles querem, todas as informações que eles querem juntar, geralmente é usada contra você no futuro. Então sentimentos que pra esses familiares são geralmente fraquezas, vão ser usados como fraquezas no futuro. Então, por exemplo, quando você tá num dia triste, você tá depressivo, eles vão usar isso no futuro numa briga, numa discussão, e vão começar a atacar na sua cara, e você vai se sentir muito mal, e eles não estão nem aí pra esse tipo de coisa. Eles não estão nem aí se você tá se sentindo mal. Pra eles, sentimento é fraqueza, e fraqueza tem que ser usada contra você, de forma egoísta e de forma nojenta, sem escrúpulos. Uma coisa que é bem comum é que as famílias narcisistas vejam independência como uma traição. Eles têm muito esse conceito definido do que seria traição, o que seria, o que não seria. E eles têm essas regras, caso você não siga essas regras, você é um traidor. Então muitas vezes, sei lá, quando você quer ser independente numa área que você tá seguindo, que não condiz com o que eles querem que você seja, você tá sendo um traidor. Se você quiser ser um filósofo, um artista, numa família que só quer formar doutores, advogados, contadores, tudo isso vai ser considerado traição e você será provavelmente um desses bodes expiatórios que todo mundo vai falar mal, você vai ser excluído pela família. E isso é muito foda para adolescentes porque existem muitos casos de jovens adultos que querem seguir seu caminho, mas a família está sempre lá puxando eles para baixo, não quer deixar eles fazerem o que eles querem. E tem famílias que estão sempre dispostas a ajudar, a pagar uma faculdade para eles, desde que eles façam o que eles querem. Então, se você não for um médico, um doutor, um advogado ou algo do tipo, você é um fracassado automaticamente. Independente se você for, sei lá, um professor bem-sucedido, se você for um artista bem-sucedido, para eles você vai ser um fracassado. Por quê? Porque eles ligam para a imagem e é muito bom para a imagem ter um médico na família, é muito bom pro status, é muito bom ter um advogado na família, porque é tudo que eles ligam, status. Então, se você tiver um emprego fora do comum, para eles o seu valor será praticamente nulo, você vai ser insignificante e eles não vão te ajudar. Se você quer ser um sonhador, quer seguir os seus sonhos e andar com as próprias pernas na carreira que vai te fazer mais feliz, você tá por conta própria se você não seguir o que eles querem. Então, isso é uma coisa que acontece muito. E é por isso que muita gente não consegue alcançar essa independência, porque eles não têm o apoio da família. Isso é ridículo, nojento. E é muito comum para essas pessoas que têm filhos dentro dessa família que eles definam um futuro pré-estabelecido para os filhos deles desde quando eles nasceram. Então, quando eles têm filhos, eles já têm o ideal do que eles querem que esses filhos sejam. E geralmente eles forçam para que esses filhos sigam as carreiras que eles querem. Então, por exemplo, uma criança novinha, eu já vi casos de que a mãe só dá coisas de médico porque ela quer que a filha dela seja médica. Então só brinquedinhos que tem a ver com medicina, e ela não quer que ela seja médica pra salvar a vida dos outros, pra ajudar. Elas querem que seja médica por causa de status, porque faz bem falar que o filho dela é médico. Tudo é pra mostrar, tudo é pra imagem, e isso causa muito problema na vida das crianças que não querem seguir por esses caminhos. Essas crianças acabam se tornando traidores. Quando elas não seguem o que esses pais já determinaram pra elas se tornam ingratas. Elas se tornam a decepção da família. E isso cria um ambiente totalmente se baseado em imagens, totalmente tóxico. É ruim para os pais, é ruim para as crianças, mas não dá para quebrar. Membros de famílias que são cultos, que são seitas, eles não mudam a cabeça geralmente. Então eles vão sempre morrer cabeças duras. E isso me vem para a solução. Como é que vocês lida com uma família assim? E é simples, você se afasta de uma família assim porque eles são totalmente tóxicos. Eles são sua família, mas é muito importante que você se afaste fisicamente de uma família desse jeito, porque eles vão te consumir por dentro, a não ser que você seja moldado a ser o que eles querem. Então, se você não é uma coisa que eles querem, se você é diferente, se você, sei lá, tem uma sexualidade diferente ou se veste diferente, provavelmente você vai ser moldado, provavelmente você vai se tornar o bode expiatório e provavelmente eles vão acabar com a sua saúde mental. Então, é muito importante que você se afaste dessa família se você puder. É meio triste falar isso, mas é essencial que isso aconteça. Porque, como eu disse, pessoas assim, eles não mudam de cabeça e eles não querem o seu melhor. Eles estão sempre preocupados com as imagens. E talvez o seu sucesso no futuro fale por si só. Não tem nada de errado você querer seguir o seu caminho. Não tem nada de errado você sair das asas dessa família que tá te prendendo. E claro, eles vão te ver como uma decepção, mas você não será uma decepção. Se você já se afastou de uma família tóxica assim, e você se tornou esse bode expiatório, essa pessoa que pra eles é a ovelha negra, essa pessoa que eles tratam como uma decepção, saiba que você tá no caminho pra ser mais feliz do que todo mundo lá dentro. Pense bem nessas ideias e a gente se vê no próximo vídeo.